Mais 2 municípios confirmam casos de sarampo na região. Pindamonhangaba soma 3 pacientes com a doença e Caçapava registra o primeiro caso da cidade. Em São José dos Campos, com a confirmação da doença em um bebê de 11 meses, a Prefeitura faz ação de imunização em áreas próximas ao Jardim Santa Inês 2, bairro onde a criança mora. Prefeito de Tremembé é condenado por improbidade administrativa. Ele é acusado de contratar sem licitação uma empresa que seria de propriedade do pai da atual secretária de Cultura da cidade para a festa do Senhor Bom Jesus. Falta troco no mercado. Comerciantes reclamam que as moedas desapareceram. O uso dos cartões de débito e crédito pode ser o responsável pela redução da circulação de dinheiro em espécie. 7ª audiência pública em São José dos Campos discute a lei de zoneamento da cidade com moradores da Zona Sul. Superação após ser baleado com 4 tiros e perder a visão. Morador de São José dos Campos encontra no esporte a força para vencer os desafios. E ainda no quadro Notícias do Bem, o trabalho desenvolvido por um grupo de voluntários de São José dos Campos que leva sopa quentinha para moradores de rua. Quinta-feira, 11 de julho. Bem-vindos ao Band Cidade. Boa noite para você. Olá, muito boa noite. Hoje, mais 2 cidades da região confirmaram novos casos de sarampo. Em Pindamonhangaba, o resultado foi positivo para 2 pacientes que aguardavam o diagnóstico da doença. O município soma agora 3 casos. Caçapava também confirmou nesta quinta-feira o primeiro caso da doença na cidade. Um homem de 34 anos, morador da Vila Santos. São José dos Campos, que também confirmou um caso de sarampo após 20 anos num bebê de 11 meses, fez hoje a imunização dos moradores que vivem no bairro onde a criança mora, o Jardim Santa Inês 2. Com a confirmação do primeiro caso de sarampo em São José dos Campos em 20 anos, a movimentação durante o dia nesta UBS, no bairro Jardim Santa Inês 2, foi intensa. A Suelen veio trazer a filha para atualizar a caderneta de vacinação e voltou para casa aliviada ao saber que a menina já estava imunizada. Ela falou que a gente sim, nós adultos precisamos, mas as crianças, como não tem um ano ainda a vacinação dele, eles não precisavam tomar. O caso foi confirmado ontem pela Secretaria de Saúde. O município não registrava a doença desde 1999. O paciente, um bebê de 11 meses, começou a sentir os sintomas no dia 14 de junho. Ele foi atendido em um hospital particular de São José dos Campos e não precisou ser internado. Após a confirmação da doença no bebê, a prefeitura vacinou mais de 260 pessoas, entre elas familiares que tiveram contato com a criança e moradores de bairros vizinhos. Hoje à tarde, agentes da Secretaria de Saúde voltaram no bairro Jardim Santa Inês 2 para imunizar mais pessoas. A gente consegue proteger melhor a população, porque aí você vai ampliar a área para o sarampo não se disseminar, né? Então, nesse caso, por exemplo, quando deu positivo, você, em vez de fazer só na rua ou só na casa da pessoa, você faz os quarteirões adjacentes. Bater de casa em casa e independente da idade ou da situação vacinal, ou seja, mesmo que a pessoa já tenha tomado 2 doses, mesmo que ela esteja com a carteira em dia, ela toma mais uma dose. Só não toma criança abaixo de 6 meses e gestante. A Rosária aproveitou a ação porta a porta para se proteger. A gente tem que se imunizar, né, para não ter problema futuro. Na porta de casa, né, facilidade maior não tem. De janeiro a maio, só no estado de São Paulo foram 36 casos confirmados da doença. Na região, são 5 desde o início do ano. Além de São José dos Campos, com o caso do bebê, Caçapava também confirmou hoje um diagnóstico da doença. Pindamonhangaba, que havia registrado o primeiro caso em maio, nesta quinta-feira confirmou mais 2 casos positivos. O Vale do Paraíba ainda investiga outros 18 casos em Caçapava, 2 em Taubaté, 1 em Jacareí e 5 em São José dos Campos. A recomendação é que todas as crianças e adultos, mesmo que foram imunizados, recebam a dose da tríplice viral, que além do sarampo, protege contra a rubéola e a cachumba. De acordo com o Ministério da Saúde, as complicações do sarampo podem evoluir para outras doenças, como pneumonia e meningite. O agravamento da doença pode levar à morte. O grande problema do sarampo é que ele pode complicar. Então, ele diminui tanto a imunidade que ele pode começar a criança ter uma pneumonia, ter uma otite, pode ter meningite. E anos depois ainda que a pessoa teve sarampo, mesmo que ela sarou, ela pode ter uma sequela que a gente chama de panencefalite esclerosante subaguda, que não vai aparecer logo no início, mas pode aparecer mais tarde. É um quadro raro, mas pode acontecer. Se não tiver sarampo, não tem chance de aparecer.
A polícia de São José dos Campos prendeu hoje os 2 suspeitos de agredir um casal de idosos no mês passado durante um assalto no Jardim das Indústrias. Os irmãos de 18 e 20 anos moravam perto da casa das vítimas e já haviam prestado depoimento no mês passado, onde alegaram que cometeram um crime sob o efeito de drogas, mas foram liberados por ausência de flagrante. Além das agressões, os suspeitos levaram 3 celulares e 2 tablets. A vítima mais grave foi a idosa de 67 anos, que sofreu fraturas no rosto e ficou internada há quase uma semana. A dupla foi encaminhada para a cadeia pública de Caçapava. O prefeito de Tremembé, Marcelo Vaquelli, foi condenado pela Justiça por improbidade administrativa pela contratação sem licitação de uma empresa de eventos musicais de propriedade do pai da secretária da Cultura, Marcela Pereira Tupinambá. Ambos também foram condenados na ação, além de 2 sócios da empresa que prestou serviços durante a festa do Senhor do Bom Jesus, usando como intermediário um parque de diversões. A decisão, que atende um pedido do Ministério Público, prevê o ressarcimento de R$ 65 mil aos cofres públicos, além da suspensão por 3 anos dos direitos políticos dos agentes públicos e pagamento de multa, equivalente a 10 vezes o valor da última remuneração. A decisão é em primeira instância e cabe recurso. Nós tentamos contato com a Prefeitura de Tremembé, mas não tivemos retorno. Depois do intervalo, em São José dos Campos, continua a maratona de audiências públicas que a Prefeitura realiza para ouvir as contribuições da população para a revisão da lei de zoneamento da cidade. Hoje, a reunião acontece na zona sul da cidade. E ainda a raridade no mercado, escassez de moedas prejudica comerciantes na hora do troco. O uso de cartões de crédito e débito reduziram a circulação do dinheiro em espécie. Hora certa para você, agora faltando 4 minutinhos para 7 da noite. Em instantes, estamos de volta.